Pessoal, o Botafogo mais líder do que nunca, né? Ontem venceu o Vasco por 3-0, né? Um show do Botafogo, um show de tática, um show de tudo, né? Os moleques do Botafogo aí, os caras do Botafogo, né? Savarino, Luiz Henrique, né? Até o Jacaré fez gol ontem. E o Textor foi lá na mídia, soltou o verbo, falou aí muita coisa interessante. Botafogo com aquele time do Flamengo do JJ. Os botafoguenses estão achando que são times equivalentes. Ele não aguenta, ele tá falando de Flamengo já, né? Ele não aguenta. Impressionante, Então é o assunto comparável. é Botafogo e Vasco. Esse Botafogo é comparável. Não, eles estão fazendo uma comparação do time do Botafogo, esse time do Botafogo, com aquele time de 19 do JJ. Comparação em que sentido? Comparação em jogo jogado. Entendeu? Eu acho que é bonito de ver esse time do Botafogo porque resultado jogar. ainda tem que esperar, né, Zinho? O Botafogo tem a possibilidade de conquistar os mesmos dois títulos do Aí eu vou Flamengo falar, naquele ano, mas Aí eu vou falar o para Flamengo você. aquele ano teve vindo 90 pontos e 4 Esse derrotas. time do Botafogo é o melhor futebol do momento no Brasil. Time muito bom, gostoso de ver jogar, mas oscila também. Sim. Contra o Criciúma não jogou essa bola aí. Não. Contra o Penharol lá não jogou essa bola aí. Então, oscila. Mas é o melhor futebol, merece a liderança, tem uma vantagem muito boa, para mim é favorito na Libertadores, mas comparar com o Flamengo de 2019 ainda não. Aí eu vou usar a palavra dele. Oscilava também, né? Oscilava. Aquele time 4 que derrotas ganhou essa temporada a inteira. Libertadores e o Brasileirão... Ganhou, mas, por exemplo, o jogo com o River na final não é um jogaço de amassar. Final, né? No Mundial não é um jogaço. Final, não é pra ganhar. É jogo equilibrado. É jogo equilibrado. Equilibrado. Mas tanto é que jogou no segundo tempo e ganhou. 10 minutos, jogou. Meteu final. 5 no Grêmio, parceiro. Meteu 4 no Inter. 5, lembra disso? Atropelou, passou o carro no Brasileiro, na Libertadores. Aquele Flamengo do Jorge Jesus só perdeu 4 jogos. O Jorge Jesus Foi. ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos. Ganhou mais título do que perdeu o jogo. Não dá pra comparar ainda Pra não, essa gente. comparação, eu acho que tem que Não dá esperar pra um pouquinho. comparar ainda O não. Botafogo precisa ganhar as duas Precisa competições em que ganhar, está. aí sim, aí- a gente vai ver se vai ver como é que Chegar vai ser no o dia Mundial. 30 de Aí é novembro, uma outra coisa. ganhou a Libertadores. Se ganhar, Aí ganhou você vai o lembrar que ele Brasileirão. também meteu 5 no ACM. Sim. Entendeu? Do jeito Com que certeza, 5 no não, Grêmio. então, a gente Aí pode essa fazer até comparação vai mais pra frente começar. Aí sim. e tal. Mas como Nesse é que é, momento, coisa já Rafael aconteceu, Prats fala? né? Espera acabar. Vamos esperar acabar. uma coisa pra já gente fazer essa aconteceu, Tô né? comparação. Eu respondendo quero pelo que falar do falou jogo hoje. de ontem. Hoje, eu tô falando pelo que... Aquele já Qual foi a fez pergunta? história, tá registrado, não Qual tem foi a jeito. pergunta? Hoje. Quem que fez isso? Hoje. Quem que fez isso? Chegar no final do ano, Botafogo ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí eu vou falar, pô, agora dá pra... Vamos pensar. Mas não ganhou ainda. Não ganhou ainda. Eu acho Quem que ganha tem sempre razão. É melhor jogar. E quem ganha tem Deixa eu sempre falar razão. um negócio aqui. Eu fiquei pensando o seguinte, o Arthur Jorge fica bravo, e talvez ele fique bravo, porque a sensação que dá é que o Botafogo realmente poderia ter construído um placar mais elástico no segundo e tempo que deu uma seguradinha, né? administra o segundo tempo. Eu não sei o quanto isso passa pelo fato de já estar com a vitória garantida, eu não sei o quanto que isso passa por ser um clássico e um respeito ao adversário. Passa muito por um aspecto que é de preservação para a final da Libertadores. Mas tá longe ainda, Mas é Pascoal. inconsciente. Que isso? É inconsciente. Eu acho que o não. jogador, 30 de novembro o jogador só. quer jogar. É a primeira final do Botafogo de Libertadores. Sim, da história. É um sonho que todos acalentam, que os torcedores estão esperando, que os jogadores estão empenhados nessa conquista. Ontem, por exemplo, o Textor só deu sapatada nos adversários ontem. Ontem ele estava com o setor de pedra na mão ativado, né? Ele estava com as pedras. Ele fala. Só não falou da inteligência artificial. Não, ele disse que agora ele está entendendo que não teve nada disso. O filósofo Nicola Gaccioppi sabia muito mais do que a gente imagina. Futebol é momento. E no momento... O time do Botafogo sobra, gente. É bonito de ver, o treinador é muito bom, o time foi montado dentro de uma característica que o Botafogo queria. A gente tem que imaginar tudo isso. O treinador, lembra quando ele foi contratado? A gente disse aqui, o Botafogo contratou um treinador. Finalmente alguém contrata um treinador com a característica do time. Sim. Né? Porque é um time que gosta de atacar, um time que, estilo avalanche, ele gosta do time em cima, sufocando, porte físico, jogadores altos, jogadores... Não, tô achando que é o seguinte, se ganhar o brasileiro e a Copa do Brasil... Libertadores. Desculpa, a Libertadores, Copa do Brasil, não, aí vão comparar português com português. Se esse aí...
que está só começando o trabalho, é igual o Jesus ou é melhor que o Abel, que também já ganhou 8? Você vai ver. Estão muito ansiosos. O Arthur, se ganhar, porque ele é bom pra caramba. Ele é bom. muito Aí bom, vai ter essas comparações. Então, só Isso puxar, é um fato, isso né? é um fato. Independentemente da comparação, ele é exímio treinador. Eu não vi assim o segundo tempo, não. Não achei que tirou o pé. Achei que errou. É? O Botafogo fez 11 finalizações no primeiro tempo e 9 no segundo. O Luiz Henrique estava machucado, puxando a perna e continuou. Mas jogou com um a mais. Não, mas você viu o Luiz Henrique querendo escapar do jogo? Foi bem, né? Eu vi pelo Luiz Henrique. Ficou meia hora falando que ele ia sair, tá puxando a perna, o cara foi lá, botou uma aguinha benta e o técnico não sabia se poupava. Aquele sprayzinho lá que o Zinho já passou muito, aquele spray mágico. E ele queria continuar. E ele cortava os caras e teve um duelo com o Piton que ele podia se machucar. Que o Piton estava afim de chegar junto e não pagar mico. E algumas vezes ganhou mesmo as jogadas dele. Uma lá eles meio que quase se encararam, porque o Piton acerta a perna. E ele queria ficar no jogo. Então, assim, o Arthur queria gol, eu acho que os caras queriam. Não foi aquela... O Arthur Não estava meio... administrou, não conseguiu mesmo. viu, do Mauro? Botafogo ficar tocando bola e tal. Para mim, até o time entrar, do Botafogo deu sinais claros de que jogou o segundo tempo de maneira no modelo conforto. Sabe, para mim, deu sinais claros. Concorda, gente? Você acha que passa por aí ou você está mais com o presidente? Eu acho que assim, fico no meio termo. Empatamos, né? Mas tudo bem, daqui a pouco a gente passa. O que foi? Pode concordar comigo, não fica com vergonha não, cara. Você pode concordar comigo. Não é feio. Eu não acho que tirou o pé também, não. Tirou o pé, não. Você acha que o Tiquinho entrou e não queria nada? Os caras, assim... Com o jogo? O que tem é o seguinte, você constrói um resultado, aquela afobação de querer... Porque o Botafogo entrou naquele modo assim, olha, os cara que eu digo é o Palmeiras. Abriram a brecha. Perderam, hein? É uma chance que a gente tem. Estamos jogando em casa, no tapetinho, maior parte da torcida nossa. É o nosso momento de abrir uma vantagem, porque mais na frente nós podemos analisar o que dá para fazer. Segura um pouco aqui, ali. Claro. Então o Botafogo, o volume de jogo no primeiro tempo chamou muito a atenção, né? Amassou ali, aí tem a expulsão. Então, aí constrói, normalmente, essa intensidade de jogo, ela pode diminuir um pouco. Mas eu não achei que foi um baixar a ponto de, agora vamos só tocar, vamos só administrar. Não, porque como o Mauro falou, o Tiquinho entrou querendo fazer gol, o Júnior Santos entrou querendo fazer gol. Cuiabano jogar melhor que o outro, todo a mundo. oportunidade que tem. E aí tem o Vasco, que está com um jogador a menos, a mudança é o quê? Baixa o Pumita para lateral mesmo, traz o Paulo Henrique para ser mais um zagueiro, faz uma linha de 5, só deixou o Verrete. Vegete. Não, já estamos conversados, é Verrete, ele mesmo que falou. E assim mesmo, isoladão, mas ainda voltava ali para dar uma ajuda. Então, assim, é um Vasco que se fecha mais, o Botafogo que já tem um resultado, e o Léo Jardim fez boas defesas. Esse é o mérito O que também. me chamou a atenção é que o John, o Botafogo amassando com o jogador Fez a mais, boas defesas também. fez. Pegou 3 boas. Ó, essa daí mesmo, passou agora aí. Essa do primeiro Gente, que ele tempo. dá ali, E aquela que a bola fica carambolada, bate nele e volta, então, boa defesa. Mostra que também é uma fase muito boa. Ontem você me perguntou, John Eu brinquei, falei, você John, brincou? Léo, Igor Eu falei Jesus logo John, ou eu falei logo pelo Verrete? John, mas depois eu mesmo, cara, eu fui meio injusto, porque o Léo Jardim Léo é um baita goleiro. também tá, cara, é bem taco a taco, como o Pascoal diz. É que eu fui muito pelo Arthur Jorge, falou que, quando convocou o Luiz Henrique, podia levar também o melhor goleiro do Brasil aí, que tá sendo o John. Meio que me empolguei. Aí tá o VAR aí, né, Vamos ouvir o Arthur, aproveitar essa tua deixa, Tetra? Porque vamos. eu quero já falar do Vasco também, óbvio, a gente vai falar da expulsão, vai falar o quanto isso afetou ou não o trabalho do Paiva do outro lado, mas antes vamos ouvir o Arthur, já que a gente está aqui no viés do Botafogo. Aí, tem aí 6 rodadas pela frente. 67, mas assim, eu não vejo aquela ultrapassagem, eu não vejo aquela vantagem gigante, ou, sabe, o Botafogo agora cair de futebol, porque o Arthur também não vai permitir A isso. Essa diferença do ano declaração passado... é muito nesse sentido. Sim, claro, mas dentro do que você está falando, no ano passado, nesse momento, o Botafogo estava ladeira abaixo. Já estava, né? E agora está ladeira acima. O Botafogo está bem, nós estamos acabando de falar, o melhor futebol do Brasil hoje é o Botafogo. Diferentemente dessa rodada no ano passado, que vinha descontando aqueles 14 pontos, caiu para 12, caiu para não sei o quê. Esse não, está mantendo. E é isso que ele quer. Hoje não vamos tirar o pé do acelerador, nada de puxar freio de mão.
E a gente mostrou o quadro ontem ali também, esse placar até às vezes parece que está fácil, porque o Botafogo está jogando bem, porque ontem nós mostramos um quadro que o Vasco tinha ido lá 4 vezes e só tinha uma derrota, né? É. Entendeu? Só tinha perdido uma Só vez. tinha perdido uma e tal. Tudo bem, a desse ano, se pensar em Campeonato Carioca, era outra circunstância, outro time. Mas nós estamos falando de um clássico e passou. O Botafogo passou como se fosse um jogo assim natural, não fosse aquela pegada do Palmeiras e Corinthians, Vasco e Engraçado, Botafogo. né? A gente deu muito menos peso pro fato de ser um clássico carioca Claro. do que a gente deu pro Sim, Paulista por uma questão do exatamente. momento. Pelo Eu momento, falei ontem. porque Pelo clássico e tal, o Botafogo é favorito, mas o clássico, aí eu dei 2-1. O placar mais enxuto. E não funcionou com um a mais. Você vê que com Mas 65 o minutos, em 20 Botafogo- minutos do segundo tempo, ele já tirou o Verrete. Jogo. Ele tirou o homem-gol dele. Porque viu que aquele jeito não dava. O Vasco não ia conseguir chegar lá e cruzar. Aí ele botou até um menino que o Botafogo quer, né? O Ryan, né? Sim. É o menino que tá... Mas com a expulsão ele tinha que... mudar o jeito ali e tal. Ele tinha que trazer mais um para ajudar no meio-campo e botar alguém de velocidade para ter Velocidade. pelo menos um Vou contra-ataque. explorar, O Ryan sim. era o jogador que poderia fazer isso. Tentou um pouquinho, mas depois viu que... Agora, essa manifestação do técnico do Botafogo é uma manifestação muito clara de sabedor do que aconteceu no ano passado, Claro. entendendo e não quer que isso seja reproduzido nesse ano. O que é que ele faz? Opa, peraí. Ô, gente, vamos acordar, hein? São 6 pontos? Legal, 6 pontos de diferença. Eu acho uma baita diferença. É difícil de tirar. Até porque, se você olhar pelo viés do adversário direto na concorrência, Palmeiras. o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, não vem comprovando aquilo que se esperava dele. Né? E o Botafogo, ao contrário. O Botafogo vem evoluindo, vem jogando e vem melhorando a cada jogo. Então, a gente vê a perspectiva pelo viés do Botafogo muito boa. Muito boa. E ainda mais quando o dono do Botafogo vem e diz que vai investir muito mais. Que ele vai botar muito mais dinheiro no ano que vem. E que ele quer, entendendo que o pessoal do scout, o pessoal que faz as análises dos jogadores que são contratados, são muito competentes e escolhem bem os jogadores que devem ser contratados. E ele cita uma série de jogadores dessa forma. Como é que chegou, como é que veio o Igor, como é que veio... Então ele começa a enumerar tudo isso. Eu entendo que, de repente, ele vai perder 2 talentos para a próxima temporada. Porque eu acho que o Luiz Henrique vai acabar tendo mais oportunidade, uma outra oportunidade europeia. O Igor Jesus? Não, eu acho que o argentino... O Almada tem essa coisa. O Almada tem um o acordo Almada também. para jogar na França. Mas eu não na sei próxima não, porque a temporada. seleção brasileira também traz uma visibilidade muito grande, né? O Igor Jesus sendo convocado, vivendo o momento que vive no Botafogo, eu também não descarto a possibilidade de uma proposta. Você vê como é que são as coisas. O Igor Jesus saiu do mundo árabe e veio para o futebol brasileiro. Agora os caras da Arábia querem ele de volta. Mas esse discurso do Arthur, a minha visão é o seguinte, não foi desse jogo. Não é chateado para esse jogo. Eu ia te falar isso. Para esse jogo é assim, ele pega uma situação de que não fez mais gols, mas é para já dar um alerta para o time, para o que vem pela frente. Entendeu? Ó, ganhamos bem, vai ser exaltado o time, mais ainda. Vai ter essa coisa do oba-oba de que, pô, já abriu a vantagem, 6 pontos. Entendeu? É para o seguinte... O Botafogo, ele ganha agora do Red Bull fora, né, no jogo anterior, e ganha do Vasco. Mas É isso foi que eu ia contra o falar. Criciúma em casa E contra o ele Grêmio. não ganhou. Esse discurso ele deve ter feito internamente, Zinho. Falar, ó, perdemos 4 pontos em casa. Contra o Grêmio, 0-0 e contra o Criciúma, É isso 1-1. aí. Internamente. E qual é o próximo Porque jogo? Ele não vai assumir que empatar com o Grêmio é ruim e tal. Não vai mas assumir vai em casa, publicamente, né? mas Então, internamente eu vai. acho que o recado é esse. Ó, lembra que contra um time que briga na parte de baixo da tabela, nós empatamos em casa. Então não se empolga, não acha que Com já está esse tudo 3 a 0 definido, pra- porque a gente vai pegar o Cuiabá. Queira ou não queira, ainda tem aquele suspiro, né? Sim, claro. Sim. Então, seriedade, não baixa não, ganhou de 3, se dá para fazer 4, faz. Se dá para fazer o 5º, faz. Eu acho que o discurso é muito isso, porque o Palmeiras joga em casa a próxima rodada, Contra o Grêmio. mas é um jogo mais... É contra o Grêmio, é um jogo mais parelho. Então, ele acredita o seguinte, quanto mais a gente mantém ou aumenta essa vantagem,
para quando chegar a hora que eu tenho que olhar para a Libertadores, que é no dia 30, e tenho um compromisso contra o Palmeiras fora de casa, e tem contra o Inter fora de casa. E contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Ah, que é jogo... Por isso que eu tô te falando, vamos com O John Textor, nesses dias, não sei se foi antes de ontem, aquela provocada no Flamengo, kick the ass, Como é que é? chutou o bumbum do Flamengo. O último que falou isso no Brasil não se deu muito bem, né? Quem foi? Jerome Valk. Ah, é verdade. É verdade, bem lembrado. Bem hein? lembrado. Boa Ele é memória. danado, Esse né? aí, vou Esse te Brenner, falar, ele conhece as hein? entranhas da bola. Ex-secretário-geral da FIFA. Esse aí, é melhor nem lembrar. Brenner E tá ligado. o Bruno Spindel respondeu ao John Textor. Vamos ver. Nem viu, tem que... Aqui no Flamengo a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes, a gente se preocupa com a nação rubro-negra, se preocupa em gerir o Flamengo, se preocupa com nossos atletas, nossos funcionários, em conquistar vitórias e títulos pelo Flamengo. A gente não se preocupa com clube nenhum outro no mundo. O Flamengo se preocupa com o Flamengo só, pela sua grandeza. Ai, pela sua grandeza. Você apontou pro Breler? Por quê? Vou ceder meus minutos ao Brenner Pires. Você deu seus minutos à minha grandeza. Também. Vai lá, vai lá. Não tem ninguém. O Brenner vai falar, depois você fala. O Abel que decide a ordem. Você vai falar. Eu posso falar também se ele Eu juro quiser. que eu vi na primeira hora o Spindel falar o seguinte. Tem 19 clubes torcendo contra, estão torcendo contra. Agora ele falou que só se preocupa com o Flamengo. Eu não tô entendendo mais nada. É uma contradição? Mas pode falar você. É uma contradição? Ele falou o seguinte, o que eu ouvi aí, se eu não ouvi errado, Brenner, porque o pessoal tá conversando muito aqui, você tá mais concentrado. Então o que acontece? Ele falou o seguinte, o Bruno Spindel, 19 clubes aí torcem contra. Torcem Quando contra, erram contra pressão. o Flamengo, aí tem, pô, tudo bem. Não se preocupa com o acertam, outro. Agora É ele falou só que só se Flamengo. preocupa com o Flamengo. Não foi isso que aconteceu? Então, mas naquela fala dele, ele estava mais preocupado com a arbitragem. Ah, agora entendi. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha nas temporadas de Botafogo e Flamengo até aqui? Já que tem essa troca de farpas, provocações, etc e tal, de um lado para o outro. Glorioso está competindo com o rubro-negro? Pergunta a nossa tela para o amigo Rafael Prates. E aí temos informações do Glorioso e do Malvadão, como diz a Paquita rubro-negra. Que sempre acompanha. Ela chama o Flamengo de Malvadão. Chama. Ela gosta. Botafogo não chegou nas semifinais do Carioca. Venceu a Taça Rio. Diria um amigo rubro-negro, grande coisa. Eliminado o Fogão nas oitavas da Copa do Brasil. Fogão é líder do Brasileirão, 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. E é finalista da Libertadores pela primeira vez na história. O Flamengo ganhou, foi campeão carioca. Não foi Taça Rio, não, foi campeão carioca. É finalista da Copa do Brasil com uma vantagem de 3-1 no jogo de ida para cima do Galo, forte vingador. Está em 4º lugar no Brasileirão, 9 pontos atrás do líder Botafogo e foi eliminado da Libertadores nas quartas de final. Por quem, Eugênio? Quem eliminou o Flamengo? Fala aí. Capricha. Clube Atlético Penharol. Esse, hein? Que foi eliminado pelo Botafogo. Exatamente. Bem Na lembrado. fase seguinte. Fale aí, Pratos. Algo te surpreende nessa tela? Te chama assim, atenção? Primeiro que assim, o John Textor, a gente já fez algumas críticas aqui em relação à maneira que ele se comportou, fazendo acusações muito graves, que até agora não se provaram em relação ao ano passado. Agora, o Textor, ele tem tido uma participação em relação ao Botafogo que é inegável. Ele aumentou a rejeição do Botafogo. Ele aumentou a antipatia ao Botafogo. Ele aumentou o temor ao Botafogo. Claro. Isso daí, para clube grande, é inegociável. Então, assim, o Spindel falou que só se preocupa com o Flamengo e tal, mas claro que ele fica incomodado. Tá vendo o Botafogo quase campeão, tá vendo o Botafogo jogar final de Libertadores, talvez não tava dando muita pelota pro Botafogo, o Botafogo tá incomodando agora, ganhou de 4 do Flamengo em um turno, fez 2-0 no outro turno. Já começam a falar em Já fair play começa a incomodar. financeiro. Começa a incomodar. Esse incômodo é importante demais pro Botafogo, muito importante para um clube que voltou a ser protagonista, tá brigando por grandes coisas, tá ganhando de times que estavam até então dominando os últimos anos do futebol brasileiro. Pro Botafogo eu acho que isso é muito bom, é inegociável. E tem a participação do Textor nisso, porque é quem aparece para falar, é quem está comandando o futebol do Botafogo e escolhendo boas pessoas, bons profissionais, isso é um mérito que o Botafogo tem. O Botafogo tem escolhido bons analistas, bons profissionais do mercado, além de ter, tem dinheiro. Tá, mas tem muita gente que tem dinheiro e não sabe gastar, ou gasta mal. O Botafogo tem dinheiro e está gastando bem, incomoda os outros. Isso é bom demais para o Botafogo. Trailer,
De verdade, eu não vi nada demais na declaração do Spindle ali. Ele Também fez o correto ao dizer, a gente está focado no Flamengo, não respondeu diretamente para o Textor, embora possa soar como uma alfinetada, que o Flamengo se preocupa ali com títulos, mas não vejo por esse lado. Ele foi até mais conciso ali ao responder sobre essa provocação, a fala do Textor. Ou como você gosta de dizer, ele foi low profile. Foi low profile, foi político também nesse momento, que a briga hoje do Flamengo é olhando a final da Copa do Brasil, o adversário é o Atlético, então tá certo também da parte dele, do Flamengo, se afastar do Botafogo agora, mas o fato é que o Flamengo sentiu a concorrência do Botafogo. E sentir no lado também positivo, de precisar melhorar, de precisar avançar em algumas coisas que o Botafogo conseguiu avançar. Então, nessa temporada, por exemplo, o Botafogo foi melhor que o Flamengo em scout, em identificação de reforços que estavam ali no radar, ou pelo menos à margem desse radar, não eram contratações óbvias, como o Igor Jesus, e o Botafogo deu tiros certeiros, que o Flamengo sempre se calcou muito no poderio financeiro. A capacidade de chegar ali, tem um reforço óbvio, vai lá e... O Almada o Flamengo contrataria, por exemplo. Exato. É isso? Não, Almada, até mesmo o Savarino seria um bom reforço para o Flamengo. Luiz Henrique, o Flamengo tentou e o Botafogo conseguiu. Ganhou essa concorrência. Então é fato, o Flamengo sentiu, mas isso não significa que o Botafogo já ultrapassou o Flamengo. O Flamengo ainda continua sendo referência porque se organizou financeiramente, mas contava muito com uma polarização com o Palmeiras. Acredito que nesse momento o Flamengo não esperava ter ainda mais um rival local se colocando nessa prateleira de investimento, porque no ano passado o Fluminense conseguiu até levar melhor nos clássicos, foi campeão da Libertadores, mas com uma realidade financeira ainda com problemas, precisando lidar com dívidas. O Botafogo... E o Galo chegando de novo aí. Exato, então, mas essa concorrência do Botafogo, dessa maneira, de uma forma tão imediata, numa conversão de SAF, assustou. Tanto é que o Landim passou o recibo ali, depois da goleada que tomou para o Botafogo, veio com papo de fair play financeiro. É sinal de que o Botafogo hoje, como disse o Prates, passou a incomodar. E para o Flamengo, se o Botafogo for campeão da Libertadores, vai ter um peso simbólico. Porque, queira ou não, o Flamengo terá facilitado o caminho de dois rivais conquistando seus primeiros títulos de Libertadores. No ano passado, o Flamengo é eliminado pelo Olímpia, o Fluminense vai lá e passa pelo Olímpia. Agora, novamente, quando se esperava o confronto entre Flamengo e Botafogo pela Libertadores, o Flamengo é eliminado pelo Peñarol, mesmo com um time inferior do Peñarol, e o Botafogo passa sem tomar conhecimento do Peñarol, embora tenha sofrido um pouco no jogo da volta. Então o Flamengo, de maneira indireta, esteve relacionado a grandes pode estar relacionado a grandes títulos de seus rivais. Próximo é o Vasco? Não, mas tá longe disso. O Vasco já tem Libertadores, não é um título inédito. Isso aí. Bem lembrado, Beleza. Já tem, mas não com a participação do Flamengo, como você colocou. Mas é que se esperava do Flamengo, até pelo sarrafo do time, pelo poderio financeiro, que o Flamengo fosse o rival que evitasse títulos deles da Libertadores. E o Flamengo estava no caminho tanto de Fluminense quanto de Botafogo e foi eliminado, caiu para times inferiores. Então acredito que até para o torcedor... mesmo que conquiste a Copa do Brasil e os rivais tiram sarro disso, caso o Botafogo seja campeão, vai ser um revés também do ponto de vista simbólico para o Flamengo. O John Textor falou também sobre o futuro. Óbvio que o torcedor do Botafogo, ele está focado no presente. O presente pode ser maravilhoso, só falta concretizar. Tem que concretizar, tem um jogo difícil com o Galo e tem aí mais 6 rodadas. 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas ele já está pensando lá no ano que vem. Vamos ver o que disse o John Textor. If you look at the way we built this squad, and it's nice that the journalists have said this, so I don't have to, but it's not just about the players we bought, it's about the players we found. Our scouting department, they're really, honestly, the best I've seen in football. Junior Santos from the second division of Japan, Igor Jesus from the Emirates on a free transfer. We've been very fortunate to have them stay with us, and we're already planning to reload heavily
for next year. We want to level up this squad every year. People talk about financial fair play. I call it good scouting. The coach and the players are focused on today. The scouting department, we're focused on tomorrow. É mais ou menos o que eu disse, né? Todo mundo focado no presente, que pode ser espetacular, caso concretize aí os 2 títulos, ou pelo menos um deles. Mas, segundo John Textor, o scout, que é uma expressão usada, né? Uma expressão estrangeira, inglesa, enfim, é a galera que observa jogadores para contratá-los. Basicamente é isso, né? Isso aí. É isso. Esse é o departamento de scout que tem praticamente todos os clubes hoje. São observadores, de acordo com o orçamento do clube. O do Botafogo é um orçamento muito bom. Ele vai lá, não, esse cara tá... Só que ele falou assim, não foi só dinheiro. Gastaram muito no Almada, gastaram muito no Luiz Henrique, gastaram muito com vários jogadores. Teve outros que eles conseguiram pegar sem gastar ali na hora, de graça. Ele citou o Igor Jesus, foi isso? Sim, o Igor Jesus é um grande achado. É óbvio que você, quando mesmo jogador, você não pagando pela transferência para outro clube, porque ele está sem clube, tarará, mas você vai gastar nas luvas, que o pessoal fala, tem aquela grana, porcentagem do empresário, e no salário, folha salarial do Botafogo. Mas mesmo que você pague boas luvas, e muitas vezes não é o caso, porque não são jogadores contratados em alta, né? São jogadores que você identifica potencial. Muito mais barato, né? Você vai pagar luvas e vai pagar bem menos do que pagaria, porque normalmente você pagaria luvas e mais a transferência para um outro clube. Sim. Aliás, essa questão de transferência vai sofrer uma grande mudança nos próximos anos aí no mercado de futebol internacional. Mas o que ele coloca é perfeito. Esse é um dos grandes méritos do Botafogo, de conseguir montar um departamento de scout. Escolha de pessoas, não claro. só para jogadores, como para técnicos. Ele vai buscar o Arthur Jorge, ele demora um tempo, mas ele vai buscar o Arthur Jorge. Depois da saída do Luiz Castro, bateu cabeça. Bateu cabeça porque foi algo fora do planejamento, né? Tinha que resolver ali de imediato. O Botafogo não contava que o Luiz Castro saísse, mas o Luiz Castro é outro que vem também dentro desse scout. Opa, quem é que a gente pode trazer aqui? Então, mas não conta pra ninguém, Eugênio. O Arthur Jorge é melhor que o Luiz Castro, mas pode seguir. Sim, mas ele tem um time melhor também hoje, né? Tem um time melhor hoje para trabalhar. Mas o Luiz Castro foi muito importante para a organização de processo no Botafogo. Ele deixou um legado interno. Então não são apenas os com jogadores. O Luiz Castro o time jogava muito, hein, também, hein? Jogava. O Botafogo tem sabido trabalhar na construção do seu staff geral, que são várias áreas, né? Dentro de uma empresa, que é uma empresa, um clube empresa, então você tem a área de marketing, você tem a área jurídica, você tem a área administrativa, você tem a parte técnica. Então ele tem conseguido, e isso é um grande mérito dele enquanto administrador, ele tem conseguido montar uma estrutura que funciona. Funciona a estrutura do Botafogo hoje, não só para escolher os jogadores, mas como para montar um corpo de funcionários, de colaboradores de alto nível. É claro que para isso conta o dinheiro. E conta também para os jogadores algo que eu falei ontem aqui, Abel, quando a gente debatia o futuro do São Paulo. O projeto. O jogador tem normalmente tem 3, 4 propostas. Ele vai olhar, o que esse clube vai me dar? Hoje é atraente para o jogador vir para o Botafogo. Ele olha, o Botafogo tem alta, o Botafogo está disputando os principais títulos, o Botafogo tem investimento, o Botafogo tem uma segurança econômica que vai garantir um salário que é prometido. Econômica. Então, o jogador, o atleta, ele vai olhar na posição dele se vai ter espaço para ele jogar dentro daquele elenco, se ele vai poder se destacar ali, qual é o encaixe. Então, tudo isso, quando é feita uma proposta, isso entra na mesa, isso está na mesa. E o Botafogo tem conseguido atrair muitos jogadores, outros por isso. Não. Tem outros que só pensam na... Não, os profissionais hoje que são bem assessorados, porque hoje não é uma decisão do jogador. Exemplo, tem gente que sai do Barcelona no auge e vai jogar no Paris Saint-Germain. Cada um faz a sua aposta na carreira. Você está falando do Neymar, ali foi uma aposta dele, e era uma aposta, me pareceu até interessante, não acho que... Foi no pensamento que você está dizendo aí? Eu vou para um clube que eu vou disputar mais títulos? Não, ele foi ganhar dinheiro. Ele foi para um clube, não é o objeto do debate aqui, mas ele foi para um clube onde havia um potencial ali de montar uma grande equipe e ele ser o líder daquela grande equipe. Não deu certo por uma série de fatores, mas eu não acho que tenha sido exatamente errada a questão. Acho que outras coisas foram muito mais erradas do que a opção. Que foi mais pelo dinheiro.
Não, eu acho que foi um projeto esportivo. Que é um direito dele. Sim, claro que acho sim. que foi pelo dinheiro só. Não é um direito dele Claro ir jogar num lugar que ele vai ganhar mais? Pelo dinheiro também. Acho que muito mais do que o dinheiro foi na perspectiva de liderar um projeto que tinha condições de ser um projeto vencedor, um projeto marcante, histórico, que não aconteceu, repito, por outros problemas, não exatamente pelo fato dele ter aceito a proposta. Mas a gente está falando aqui de Botafogo. É uma outra situação. Então, acho que o Botafogo tem tudo isso a seu favor nesse momento e, como ele falou, já está pensando lá na frente. Isso é fundamental, Abel. É fundamental. O time de futebol profissional, o clube profissional, ele tem que saber o seguinte, já tem proposta aqui na mesa pelo Igor Jesus. Proposta grande do futebol da Inglaterra. Tem times de Premier League querendo levar o Igor Jesus. Então, ele para e pensa, de repente vem um dinheiro grande. Quem é que está no mercado que pode substituir o Igor Jesus para o ano que vem? Quais são as possibilidades? Então já estão olhando aí nos Emirados Árabes, já estão olhando... Né? Opa, de repente esse jogador aqui termina o contrato, dá para pegar um pré-contrato com ele. Aqui, isso não está no noticiário do dia a dia porque é guardado internamente. Sim. Mas ele falou, Textor, que é o cara que banca, junto com o departamento de scout, eles já estão olhando outros jogadores e está certíssimo. Mas aí, esse é o pulo do gato do Botafogo. Para mim, o Botafogo deu um passo à frente do Flamengo na profissionalização do departamento de futebol. Aí foi um grande acerto do Textor. Porque o Textor pode ter influência ali no dinheiro, em dar luz verde para o investimento, mas as decisões no Botafogo são tomadas de maneira estritamente técnicas, levando em consideração o scout, pesquisa interna do clube, opinião da comissão técnica. Esse departamento de futebol internamente trabalha muito blindado. No Flamengo, isso ainda não acontece, e porque foram caminhos diferentes. O Flamengo se estruturou a partir da organização financeira, pagando dívidas e aproveitando o seu potencial de geração de receita, que é maior do que o de qualquer clube no Brasil. E, por outro lado, o Botafogo vem nessa esteira de SAF, com investidor, com dinheiro novo, e até antes, necessariamente, de uma organização e saneamento completo das dívidas, chegou o investimento. Só que o Botafogo entende a necessidade de profissionalizar por completo essa estrutura, algo que não chegou no Flamengo. E o Flamengo não pode se iludir com a ideia também de que, para fazer isso, para dar esse passo que o Botafogo deu, precisa se tornar SAF. Como associativo, é possível fazer, como acontece no Palmeiras. O Palmeiras estruturou o departamento de futebol e tirou essa figura política. E no Flamengo agora, poderia se aproveitar esse momento de transição. O Marcos Braz, que é uma figura muito influente, já disse que não fica. E tomar esse passo de tirar essa influência política do departamento de futebol, porque isso faz muito mal para o Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, veio rateando, temporada passada frustrante, sem ganhar títulos. Nessa temporada tem agora a oportunidade da Copa do Brasil, mas ficou novamente abaixo. O Flamengo tem potencial para mais. E esse potencial pode ser melhor explorado se tiver um departamento profissionalizado como tem o Botafogo hoje. Só sobre o Botafogo, para trazer uma outra informação, né, que já circula desde semana passada aí nos meios de mercado financeiro, né, o Textor sinaliza que no futuro próximo irá abrir o capital da empresa dele, a Eagle, que é a holding que agrega todos os clubes que ele é dono. Então tem o Botafogo, tem o Lyon da França, tem o clube lá da Molenbeek, né? Isso. Da Bélgica. Ele tem uma participação no Crystal Palace, que é uma participação minoritária de 45%, que ele está tentando vender. Ele quer vender essa participação para comprar um outro clube na Inglaterra. Nem que seja um clube da Championship que ele tente trazer, mas que ele possa ser o majoritário para tomar as decisões que ele não toma no Crystal Palace. Mas ele abrindo o capital, ele tem a ideia de assim, fazer mais dinheiro, né? Conseguir mais investimento. Só que talvez ele perca um pouco desse poder total nas decisões. Ele talvez tenha que discutir com um conselho de gestores, né, montado aí pelos acionistas que vierem a comprar participação na Eagle Football, que é o grupo dele internacional. Então isso pode, a médio prazo, ter algum impacto na administração do Botafogo. Eagle tá voando? Tá voando, é uma águia. Pois é, pessoal, ontem no Newton Santos, o Botafogo foi lá e detonou o time do Vasco em 3-0. Né, o Botafogo que agora abriu 6 pontos de vantagem, né, para o segundo colocado. O Botafogo que agora tem aí
uma sequência de jogos, né? Vai enfrentar o Cuiabá no Newton Santos, enfrenta o Atlético Mineiro, né? Quarta-feira às 21h30, né? Na Arena MRV, e no dia 23 enfrenta o Vitória no Newton Santos, e no dia 26 enfrenta o time do Palmeiras. Isso mesmo, o jogo foi marcado para o dia 26 às 9h30 da noite, né? Isso é a sequência de jogos do Fogão. E o Botafogo ontem não tomou conhecimento do Vasco e foi para cima aos 12 minutos. O jogo já estava 2-0, né? 2 golaços, um do Savarino, né, que pegou de primeira ali aos 9 minutos, e o gol do Luiz Henrique foi coisa de louco, né? Estilo futsal, né? Tocou ali, parecia até treino. Esse gol do Luiz Henrique parecia até gol de treino, né? O gol que os caras estão meio que desinibidos ali e faz aquele tipo de gol, né? Na resenha. Parecia que o Botafogo tirou o Vasco mesmo para treinar no jogo de ontem. E com isso o Textor também foi, né? Foi as mídias sociais, deu entrevista depois do jogo, falou muita coisa, criou uma rivalidade ainda mais, deixando os flamenguistas aí loucos quando falou que chutou isso o traseiro do Flamengo. O Textor falou isso aí em entrevista, né, após a partida, que chutou o traseiro do Flamengo aí. Haja visto que esse ano no Campeonato Brasileiro foram 2 sacodes, né, 2-0 na casa dos caras e 4-1 no Newton Santos. Então esse ano o Botafogo tirou aí o time do Flamengo a pagode, e o Textor falou aí que chutou o traseiro do Flamengo, né? Mas e aí? O que vocês acham aí dessas polêmicas, dessas tretazinhas, dessas, né, essas picuinhas que estão rolando aí? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião também a respeito sobre a partida, o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.